Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus Sem Igreja. Aqui você ouve mensagens cristãs, histórias da Bíblia e músicas que tocam o seu coração. Como eu não represento nenhuma igreja, posso falar mais livremente de assuntos controversos relacionados à fé cristã e aos ensinamentos da Bíblia. Meu objetivo aqui é te ajudar a conhecer melhor o seu Pai Celestial e se aproximar mais do seu Filho Jesus. Hoje eu quero te falar para deixar Deus agir. Uma das coisas mais difíceis para um cristão é deixar Deus assumir o controle da sua vida. Todas as pessoas do mundo querem estar no controle de suas vidas. É claro que nem todas conseguem, mas querem mesmo assim. Ninguém gosta de depender da vontade de outra pessoa para o que quer fazer com a sua própria vida. E isso é o que chamamos de liberdade. O dicionário Aurélio da língua portuguesa define liberdade como a capacidade de cada um se decidir ou agir segundo a sua própria determinação. Ou seja, você decide o que quer fazer e como quer fazer. Como disse Frank Sinatra na sua famosa canção Eu Fiz do Meu Jeito, I Did It My Way. E é isso que todas as pessoas querem, fazer as coisas do seu jeito. Mesmo que dê errado, elas não se importam. Mas uma coisa é certa, quando fazem do seu jeito e dá errado, normalmente elas culpam a Deus, como ensina o Provérbios 9:3. A estupidez do homem arruína a sua vida e no seu coração ele culpa a Deus. E eu sei que até mesmo os cristãos que amam a Deus e querem agradá-lo, preferem muito mais fazer as coisas sempre do seu próprio jeito. É por isso que a maioria dos cristãos gosta de apresentar o seu plano de vida a Deus para que Ele abençoe. Claro que nem todos são assim. Tem aqueles que se consideram mais dedicados e preferem deixar que Deus apresente o plano dele para suas vidas, para decidirem o que vão aceitar ou não. Mas o que o verdadeiro cristão deveria fazer não é nenhuma dessas coisas. Ele deveria assinar uma folha de papel em branco e entregar para Deus preencher com o que Ele quiser para suas vidas. Isso se chama submissão. Eu sempre ouço cristãos afirmando que são submissos a Deus e por isso não se misturam com o mundo. Deixam de fazer um monte de coisas que sua igreja considera mundana e pecaminosa. Se esforçam para ser santos, mas no fundo eles não estão se submetendo a Deus de coração, estão apenas fazendo o que lhes agrada quando agrada. O primeiro rei de Israel foi um sujeito assim. No começo, Saul era um homem humilde e seguia a Deus, mas não demorou muito para ele resolver fazer só o que queria e do jeito que queria. Uma vez recebeu do profeta Samuel uma ordem direta de Deus, mas não cumpriu como Deus pediu. Ele fez o que queria, do jeito que queria. Essa história está lá em 1 Samuel 15. Deus tinha mandado o exército de Israel lutar contra os amalequitas e destruir tudo, até os animais. Mas quando Saul venceu o exército inimigo, resolveu levar o melhor do gado para ele. Disse ao profeta que tinha separado o gado para oferecer a Deus como sacrifício. E o profeta respondeu lá em 1 Samuel 15, 22, 23. Será que o Senhor tem mais prazer nos sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a desobediência é como a feitiçaria, e a teimosia é como a idolatria. Porque você rejeitou a ordem do Senhor, Ele também te rejeitou para que não seja mais rei sobre Israel.
Essa é uma verdade muito forte para alguns cristãos, porque é muito mais fácil dar ofertas e fazer sacrifícios para acalmar a sua consciência, massagear o seu ego e vestir a máscara de santo, do que abrir mão da sua vontade e se submeter ao que Deus espera de você. Isso realmente é o que dói e fere o seu orgulho. Paulo escreveu em Romanos 14:8: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Então, se vivemos ou morremos, somos do Senhor. Porque Jesus deu a sua vida por nós, e por isso nós deveríamos nos dedicar a Ele de corpo e alma. Como Paulo também escreveu em 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por um bom preço. Glorifiquem a Deus no seu corpo e no seu espírito, pois pertencem a Deus. Só que ao invés de submeter a sua vontade ao que Deus quer, a pessoa prefere fazer sacrifícios para enganar o seu próprio coração, aliviar a consciência e achar que está em dia com Deus. Mas Deus conhece muito bem cada um de nós e nada disso adianta. É por isso que os cristãos não têm mais todo aquele poder que tinham lá no livro de Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus ressuscitou e derramou o seu Espírito Santo, ele prometeu que os cristãos fariam coisas maiores do que ele fez. E os discípulos faziam, mas nós não. Por que será? Porque eles se entregavam de coração a Deus, renunciaram às suas próprias vontades e decidiram fazer o que Jesus tinha pedido. Ah, mas hoje em dia isso é impossível. Ninguém pode viver daquele jeito. A questão não é como você vive, mas quem conduz a sua vida, você ou Deus. Deus quer se aproximar de cada filho dele. Jesus quer viver dentro de cada cristão e quer transformar cada um de nós e nos encher de poder. Mas ele não força a sua vontade, ele pede. E se você não aceita, é você que sai perdendo. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 14, conta que uma vez Jesus estava indo para Jerusalém e passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Quando entrou em uma aldeia, saíram 10 leprosos para encontrá-lo. Pararam longe dele e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, quando os viu, disse: vão se apresentar aos sacerdotes. E indo eles, foram curados. Jesus não passou a mão neles e não fez nenhuma oração a Deus em voz alta. Ele apenas deu uma ordem. Mandou que eles se apresentassem aos sacerdotes. Porque quando alguém era curado milagrosamente de alguma doença, a primeira coisa que tinha que fazer era se apresentar aos sacerdotes para informar a cura e agradecer a Deus. Mas eles ainda não tinham sido curados. E como foi que eles foram curados? Indo. No momento que obedeceram a Deus e decidiram ir, mesmo sem estarem curados, o milagre aconteceu. Primeiro eles tinham que obedecer. E daí vem a famosa citação: a obediência vem primeiro, depois Deus responde à sua oração. E como disse o profeta Samuel, que eu li agora há pouco, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas nós, seres humanos, teimosos, preferimos fazer as coisas do nosso jeito. Aliás, é muito melhor para o nosso ego quando fazemos as coisas do jeito que queremos e elas dão certo. Aí o nosso orgulho fica todo inchado e nem lembramos de agradecer a Deus, porque afinal de contas nós é que fizemos tudo sozinhos. Mas quando as coisas saem do controle e não conseguimos resolver os nossos problemas, corremos para Deus pedindo ajuda. E assim o cristão fica balançando de um lado para o outro, tentando alimentar o seu orgulho, fazendo as coisas do seu jeito e pedindo ajuda a Deus quando não consegue.
Mas a nossa vida poderia ser muito mais simples, mais abençoada e cheia de milagres e surpresas de Deus, porque Ele quer facilitar para nós. Ah, mas a minha vida não é fácil. Sim, a de nenhum ser humano aqui nessa terra é fácil. O propósito dessa vida é te preparar para a eternidade, seja lá onde você vai passar ela. Então você tem que enfrentar problemas, passar tristezas, encarar dificuldades e lutar cada dia. Mas uma coisa é lutar sua vida e enfrentar os seus problemas, sempre contando com a ajuda de Deus e dos seus anjos. Outra coisa é ficar se desviando de Deus, ignorando o que Ele pede e lutando para tentar conseguir fazer tudo do seu jeito. Nem preciso explicar a diferença. Eu mesmo vivo essas situações o tempo todo, porque, como já falei aqui, eu não sou nenhum santo, cometo pecados e erro o tempo todo. A maior parte do tempo eu tento agradar a Deus e fazer a coisa certa, mas como um bom ser humano, falho e teimoso, eu tenho os meus momentos de desobediência e teimosia. Às vezes são situações bobas e coisas que seriam muito fáceis de resolver, mas quando decido fazer do meu jeito, acabo descobrindo que era melhor eu ter seguido o que Deus tinha me falado. Ah, mas Deus não fala comigo assim. Na verdade, Ele fala, mas você está tão acostumado a ignorar a voz dele que sofre de surdez espiritual. Mas ainda dá tempo de aprender a ouvir e obedecer àquela voz suave que fala na sua mente e no seu coração. É claro que tem coisa que ele já falou há muito tempo e você só precisa ler. A Bíblia está lá te esperando. O cristão moderno tem que aprender a deixar Deus fazer parte da sua vida. Deus não força, mas Ele quer muito te ajudar em todos os momentos. Mas você precisa deixar. Você pode ter lá dentro, só parando um momento pra deixar a luz brilhar. Deixa a luz brilhar. Deixa a luz brilhar. Pare de tentar explicar, entender ou analisar, pois não é pra complicar. Pare para olhar a luz, cujo nome é Jesus, Ele te fará brilhar. Oh, deixa a luz brilhar. Oh, deixa a luz brilhar. 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 Deixe a luz de Deus brilhar na sua vida. Meu nome é Concécio e você está ouvindo o programa Deus Sem Igreja. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número
31 99690 3688. 31 99690 3688. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube onde você pode assistir vídeos sobre diversos temas cristãos. E lá você também vai encontrar os programas que escuta aqui na sua rádio favorita. Hoje estou falando para você deixar Deus agir mais na sua vida. Muitos filhos de Deus sinceros têm o desejo de agradar o seu Pai Celestial. E eles sempre tentam fazer coisas para agradar a Deus. Mas o problema é que muitas vezes não perguntam se é aquilo que Deus realmente quer que eles façam e se é realmente do jeito que estão fazendo. Falo isso porque já quebrei a cabeça muitas vezes tentando fazer algo pelo reino de Deus com a motivação certa, mas sem perguntar nada a Ele. E aprendi que se você realmente quer fazer algo pelo reino, é melhor perguntar ao rei o que ele quer que seja feito e como quer. Deus é o Criador dos céus e da terra, o Senhor Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. E Ele não tem que ficar atrás dos seus filhos tentando fazer com que eles o obedeçam. Se você realmente quer agradar a Deus e fazer algo útil para Ele, a primeira coisa é vir até a sua presença e aprender como Ele quer que seja feito. Se sair na frente correndo e tentando fazer do jeito que acha que deve ser feito, muito provavelmente vai quebrar a cara. Foi o que aconteceu com Moisés. Aos 40 anos de idade, ele já sabia que Deus ia usá-lo para libertar o povo do Egito. Então, todo convencido e autoconfiante, tentou fazer do seu jeito, só que deu tudo errado. Ele matou um egípcio que maltratava um escravo hebreu e escondeu o corpo na areia, mas o faraó descobriu e Moisés teve que fugir para salvar a sua vida. E Deus precisou deixar ele 40 anos no deserto cuidando de ovelhas para lhe ensinar humildade e dependência total de Deus. O processo de quebrantamento do orgulho e da vaidade de Moisés demorou, mas funcionou muito bem, a ponto dele nem sequer querer mais o trabalho quando Deus o chamou. Foi só então aí que ele ficou pronto, porque já não se achava capaz. E isso é muito bom, porque quando o homem chega ao seu limite, é quando Deus tem uma chance. Quando Ele consegue tirar você da frente, então Ele tem mais espaço para trabalhar. Quando você perde toda a esperança em si mesmo e quando acha que não dá mais conta, quando chega a um beco sem saída, é aí que Deus tem uma chance de se manifestar. Se você acha que dá conta sozinho e não precisa da ajuda dele, Deus deixa você seguir em frente e descobrir. E depois que tentar tudo e nada der certo, quando todos os seus esforços falharem, todas as suas tentativas de fazer do seu jeito derem errado, quando você se esvaziar todo e ficar sem mais ideias e sem planos alternativos, aí então Deus pode entrar em cena e te mostrar como Ele queria que fosse feito desde o princípio. Porque Ele sabe o que funciona e Ele tenta te ensinar, mas se você não quiser escutar, Ele pacientemente espera até que você esgote todas as suas chances e volte mais humilde pedindo ajuda. Isso faz parte do processo de quebrantamento do seu orgulho e das suas ideias brilhantes de como fazer sem a ajuda de Deus. Ele está aqui nesse mundo muito antes de você. Aliás, Ele está aqui muito antes do mundo. Então, por que não pedir ajuda dele antes de quebrar a cara? Se não fizer isso, vai ter que passar por todo o processo de quebrantamento. Porque Deus precisa nos quebrar para poder nos moldar. E é difícil ser quebrado. Às vezes dá até a vontade de morrer. Mas se você se submeter a Deus e ao processo de quebrantamento, sairá do outro lado uma pessoa muito melhor, mais próxima de Deus e muito mais útil para Ele.
Da morte do seu ego vai nascer uma nova pessoa, como Paulo escreveu lá em Gálatas 2:20. Não é você que vive, mas Cristo que vive em você. Você rendeu o seu ego a Deus e com isso Jesus cresceu dentro de você. Por isso é tão importante entregar tudo a Deus, não só um pouquinho, mas tudo. Isso me faz lembrar de uma história muito engraçada chamada Os Ponteiros do Relógio. Nos tempos antigos, um homem bem humilde chegou ao relojoeiro levando 2 ponteiros de um grande relógio de parede. Ele disse: "Eu preciso que você conserte esses ponteiros para mim." O relojoeiro, curioso, perguntou: "O que tem de errado com eles?" O homem respondeu: "Esses ponteiros estão estragados. Eles não estão marcando a hora certa." O relojoeiro respondeu: "Eu preciso do relógio para consertar." O homem ficou emburrado e respondeu: "O relógio está funcionando bem. São esses danados ponteiros que não marcam a hora certa." Mas com muita paciência, o relojoeiro disse: "Amigo, se você não me trouxer todo o relógio, não tem como eu consertá-los." Aí o homem ficou muito zangado, achou que o relojoeiro o estava enganando e foi embora com os ponteiros na mão, resmungando pelo caminho. E é isso que acontece muitas vezes com nós cristãos. Queremos que Deus conserte o que está errado na nossa vida, mas quando Ele pede para entregarmos tudo para Ele consertar, preferimos dar as costas e ir embora reclamando. Deus sabe muito bem o que precisa ser consertado e é melhor você entregar tudo a Ele e deixá-lo fazer o serviço. Eu sei que a minha vida está muito mais segura nas mãos de Deus do que nas minhas próprias. Eu já fiz bagunça demais para aprender essa verdade. É tão difícil começar de novo quando você pensa que já alcançou. É como morrer cada dia. É tão difícil abandonar os sonhos que você criou. E aí você vê que você não é nada, não. É só uma pecinha nessa grande engrenagem. Mas você luta até o fim, tentando ver algo que seja verdadeiro. Deixa ele quebrar você, ele vai refazê-lo e você vai brilhar com a luz de Deus. Ele é o oleiro, você é o vaso. Deixa ele fazer como ele quer. Não adianta tentar fugir, não há onde se esconder. Somente renda sua vontade a Deus e lhe dê sua vida.
Ele sabe exatamente o que está fazendo. E você faz parte dos planos do Mestre. Mas você pergunta por quê, baixa a cabeça e chora, não consegue entender. E aí você vai até seus limites. Você já sorri no meio das lágrimas. É o amor dele em você. Você já pode partir. O vaso está pronto. Deixa ele quebrar você. Ele vai refazê-lo. E você vai brilhar com a luz de Deus. Ele é o oleiro, você é o vaso. Deixa ele fazer como ele quer. Não adianta tentar fingir. Não há como se esconder. Somente renda sua vontade a Deus e lhe dê sua vida. Deixa ele quebrar você. Ele vai refazê-lo. E você vai brilhar com a luz de Deus. Ele é o oleiro, você é o vaso. Deixa ele fazer como ele quer. Aqui é o Concécio e você está escutando o programa Deus sem Igreja. É nesse programa que você escuta mensagens inspiradas que tocam o seu coração, fortalecem a sua fé e te aproximam do seu Criador e Pai. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas aqui na sua rádio. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. Hoje estou falando para você sair da frente e deixar Deus agir. Porque tem momentos na vida quando queremos que Deus nos ajude de verdade, mas não damos espaço para Ele. Pedimos ajuda, mas ficamos tentando resolver tudo do nosso jeito. E se você não sair da frente, Deus não vai poder te ajudar. Tem uma história muito bacana no Antigo Testamento, em 2 de Crônicas 20. Foi quando os amonitas se juntaram aos moabitas e aos neumitas para lutar contra o rei Jeosafá. Ele era rei em Jerusalém e temia muito a Deus. Quando viu aquela enorme multidão reunida para lutar contra ele, ficou assustado e ordenou que todo o povo fizesse um jejum e fossem até a casa de Deus para pedir ajuda. Ele não sabia o que fazer, não tinha um plano brilhante para derrotar seus inimigos. Sabia que não dava conta e que precisava totalmente de Deus para resolver essa questão. Então todos se reuniram na frente do templo de Deus em Jerusalém e o rei fez uma oração reconhecendo que só Deus podia livrá-los. Ele pediu humildemente a ajuda de Deus para salvar os seus filhos daqueles que eram muito mais fortes que eles. Jeosafá não tinha um plano B, ele só tinha a Deus e por isso foi levar o assunto a ele. Então, depois da oração, o Espírito de Deus falou através do profeta Jaaziel e disse: Assim diz o Senhor, não tenham medo nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta guerra não é sua, mas de Deus. Amanhã vocês vão descer contra eles,
mas nesta batalha não terão que lutar. Apenas fiquem quietos e vejam a salvação do Senhor. Saiam ao encontro deles e o Senhor irá com vocês. Foi uma resposta direta e firme, e eles acreditaram. O rei levou tão a sério o que Deus falou que decidiu levar os músicos para a batalha junto com o exército. E quando caminharam para a batalha, foram cantando e louvando a Deus. Será que você iria acreditar a tal ponto? Você que está aí na sua quinta-feira à noite tomando um tempo para me ouvir, seja sincero, você iria encarar essa batalha contra um exército muito, muito maior que o seu, só caminhando e louvando a Deus? O Jeosafá acreditou e confiou, então foi na frente com o povo e com os músicos cantando e louvando a Deus. E lá no versículo 23 conta que enquanto eles caminhavam e louvavam a Deus, os amonitas se juntaram aos moabitas para lutar contra os neomitas. E quando acabaram de destruí-los, começaram a lutar uns contra os outros. Quando os soldados de Judá chegaram lá no alto e olharam para a multidão, viram só corpos mortos. Ninguém tinha escapado. Então Jeosafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam muitos objetos preciosos e levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia se juntaram no vale para louvar e agradecer ainda mais a Deus. Depois voltaram para Jerusalém cantando e tocando com alegria por tudo o que o Senhor tinha feito por eles. E as nações ao redor ficaram com muito medo deles, porque souberam que Deus tinha lutado para defendê-los. Então, quando você vê que não dá conta da situação, quando se sentir fraco, incapaz e sem condições de resolver o problema, saia da frente. Peça ajuda a Deus com humildade e dê espaço para Ele resolver do jeito dele. É nessa hora que Ele tem a chance de mostrar o tamanho do Deus que você confia. Ele pode fazer tudo sozinho, ou então pode dar o poder para você fazer coisas impressionantes. Mas para isso acontecer, você não pode tentar resolver do seu jeito. Enquanto você achar que consegue sozinho, enquanto ainda tiver mais um plano para resolver tudo, Deus não vai ajudar. Enquanto você ficar na frente dele tentando resolver, ele não vai te atrapalhar. É assim que funciona. Deus não ajuda os que acham que dão conta sozinhos. Ele só ajuda os que não conseguem sem ele. É claro que Deus não espera que você deixe tudo por conta dele. Você ainda tem que se levantar de manhã, sair para trabalhar e lutar pela sua vida. Essa é a sua parte. Se não fizer, Deus não vai te ajudar. Quando Jesus foi ressuscitar o Lázaro lá em João 11, ele foi até o túmulo e disse: "Tirai a pedra." Ele podia ter feito a pedra rolar sozinha com seu poder, ou podia ter feito o Lázaro sair através da pedra. Mas ele queria que as pessoas fizessem o que podiam. Elas podiam tirar a pedra, e quando obedeceram, ele fez o milagre. Lembram do que eu falei no começo do programa? A obediência vem primeiro, depois Deus responde à sua oração. Então faça sua parte e dê o melhor de si, mas sempre deixe Deus te guiar. Não pise no acelerador do carro antes de entregar a direção a ele. Lembre-se do que diz o provérbio 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deixe ele dirigir a sua vida. Quanto mais você entregar a ele, mais ele pode cuidar. Tem um versículo que é muito usado nos sermões de dar contribuições para a igreja, que eu quero usar aqui para a sua entrega a Deus. Não entrega de dinheiro, mas do seu coração. 2 Coríntios 9:6. O que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura colherá.
Este versículo serve perfeitamente para o seu nível de entrega a Deus. Quanto da sua vida está nas mãos dele? Se você entregou só uma pequena parte, ele só pode fazer um pouco. Se você entregar muito, ele pode te ajudar muito. Agora, imagina o que vai acontecer se você entregar tudo. E foi isso que os discípulos de Jesus experimentaram: entrega total, poder total. Mas eu sei que a nossa realidade é outra. Mesmo assim, eu fico aqui tentando te incitar a se entregar um pouco mais cada dia. Procure pensar na sua vida e no seu coração como um grande loteamento, como um condomínio cheio de ruas e lotes. Tudo que você entregar para Deus, Ele vai cuidar, limpar e construir. O que você não entrega é responsabilidade sua. E eu sei que Deus sabe construir muito melhor do que eu. É só olhar o mundo que Ele fez. E nesse condomínio do nosso coração, muitas vezes alguns lotes ficam tão abandonados que invasores podem entrar e começar a construir suas barracas e tomar posse. Se descuidamos de algumas partes da nossa vida, se áreas do nosso coração ficam desprotegidas, automaticamente ficam mais abertas e vulneráveis. Depois que se instalam, alguns invasores dão trabalho para ser expulsos. Por isso é tão importante entregar tudo a Deus. Tente cada dia entregar mais e ser mais como Jesus. Leva embora essas coisas que atrasam minha vida. Me ajuda a entender, me ensina a amar você, me ajude a ser mais, eu quero ser mais como Jesus. Preciso ser mais como você. Sem orgulho ou vaidade, quero viver em simplicidade. Me ajude a queimar as pontes e ver o que não vi antes. Senhor, me ajude a ser mais. Eu quero ser mais como Jesus. Preciso ser mais como você. Ser mais como você. Leve a dor desse vazio, me livre das coisas de um mundo tão frio. Na minha solidão, me guia pela mão e me ensine a ser mais. Eu quero ser mais
Seja mais como Jesus. Meu nome é Concécio e você está ouvindo o programa Deus sem Igreja. Aqui você escuta histórias da Bíblia, mensagens cristãs, músicas que tocam o seu coração e ainda aprende a ter uma visão renovada e diferente do seu Deus e Pai. Se está gostando do programa e quer entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. 319-9690-3688. Nesse mundo de hoje, as pessoas acham que a submissão a Deus é uma coisa chata e pode ser comparada a uma prisão. Pensam que quanto mais perto de Deus estiverem, menos liberdade terão. Mas isso é culpa das igrejas, do seu mau exemplo e da sua pregação distorcida. Prestem atenção nesses dois versículos que vou ler. São duas afirmações de Jesus. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 8:36. Se o Filho os libertar, verdadeiramente serão livres. Aqui Jesus explica que ele quer nos libertar e nos dar vida, não escravidão e morte. Então, por que você acha que se entregar a Deus é ruim? Ah, mas as pessoas da igreja não parecem muito livres e felizes. Isso porque elas seguem as igrejas e não a Deus. Se você acompanha os meus programas, já ouviu eu falando aqui sobre a excitante vida do cristão. E também já me viu perguntar quem você está seguindo. Se não escutou esses programas, pode encontrá-los lá no canal Deus Sem Igreja no YouTube. Assista, vale a pena. Não falo isso para fazer propaganda minha, mas propaganda de Deus. Eu sei como é viver para Ele e sei que vale a pena. É claro que eu não sou um exemplo de santidade e bondade. Sou humano e cometo um monte de erros. Mas o tempo todo eu vejo Deus agindo e se mostrando na minha vida. Aprendi a reconhecer a mão dele o tempo todo e por isso Deus se sente à vontade para me ajudar, mesmo quando eu não peço. São tantas as vezes que ele fez coisas incríveis no meu dia a dia que eu comecei até a escrever numa agenda os milagres da minha vida. Lá no YouTube também tem um vídeo com esse nome, onde eu conto vários que já aconteceram. Ele faz tudo isso por mim, não porque eu mereço, mas porque ele me ama, sabe que eu preciso e sabe que eu vou reconhecer que é ele e vou lhe dar o crédito por tudo. Até este programa que você está ouvindo, eu não consigo fazer sem a ajuda de Deus. Se o Concécio resolver fazer sozinho, tenho certeza que vai ficar horrível. Se Deus não me ajudar a preparar o texto, se não me ajudar a gravar a voz, escolher as músicas e editar tudo, vai ficar um lixo. Não que eu não tenha confiança nos dons que Ele me deu, mas é que eu prefiro entregar tudo a Ele e pedir ajuda a cada passo. Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano de seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Provérbios 3, 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar a sua estrada. Então, por que você vai deixar de ter todos os benefícios de entregar a sua vida a Deus? Só porque alguém vai te chamar de crente? Ou porque algum ateu vai zombar da sua fé? Ou será que é porque você tem medo que a sua vida fique chata? Se ela ficar chata, a culpa é sua, não de Deus. Salmo 16, 11 está escrito assim: O Senhor me fará ver a estrada da vida, na presença dele me encherá de alegria, com delícias perpétuas à sua direita. Esse versículo descreve a vida chata e sem graça do cristão? Tenho certeza que não.
É fácil ver as dificuldades desse mundo e achar que Deus não se importa. Mas se você prestou atenção à mensagem desse programa, sabe muito bem que Ele se importa mais com você do que você mesmo. Deus é o seu Pai e Jesus o seu irmão mais velho, e Ele se importa tanto que sofreu e morreu na cruz para garantir que você volte para a casa do Pai no final da sua vida. Mas eu sei também que as coisas boas dessa vida podem pesar na balança quando você pensa em se entregar totalmente a Deus. Fica inseguro achando que não vai ter mais alegrias e prazeres na sua caminhada com Ele. Mas conhecendo meu Deus como eu conheço e sabendo de tudo o que já li na Bíblia, tenho certeza que Ele não vai te desapontar. Não tem nada aqui nesse mundo que você possa abrir mão e deixar para trás para seguir a Deus, que Ele não guarde com carinho para você e te retribua com muito mais alegria e prazer. Se você der preferência a Ele, Deus vai te retribuir. Lá em Mateus 19, 27, quando Pedro perguntou para Jesus: "Nós deixamos tudo e te seguimos, o que haverá para nós?" Jesus respondeu no versículo 29, "Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna." Você nunca vai poder dar mais para Deus do que Ele pode retribuir. O problema é que a maioria das pessoas não quer arriscar, preferem viver com as migalhas que este mundo tem para oferecer do que apostar nas riquezas do céu. Ah, mas agora você está negociando riquezas no céu. Mostra que faz tudo por interesse. Bom, todas as pessoas do mundo negociam com as riquezas do mundo. Dão a vida por elas, se sacrificam, lutam e gastam anos tentando ganhar e guardar tudo que podem. Então acho que eu estou em vantagem aqui. Uma vez li uma frase que foi muito forte para mim. Dizia assim: "Não é loucura dar uma vida que você não pode guardar em troca de uma recompensa que ninguém pode te tirar." E esta é a realidade da vida do cristão. As pessoas do mundo zombam de nós por querermos ganhar a nossa recompensa no céu, mas todos aqui nessa terra lutam por uma recompensa terrena. A diferença é que a deles vai se perder, a nossa ninguém pode tirar. E foi o próprio Jesus que nos ensinou lá em Mateus 6, 19 a 21. "Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração." O meu tesouro está guardado com Deus, por isso eu tento sempre entregar a minha vida a Ele. Tento seguir por onde Ele guia e obedecer ao que Ele me pede. E quando eu erro e não consigo, meu coração está em paz, porque sei que Ele me conhece e me perdoa, e por isso posso seguir em frente e tentar fazer o melhor da próxima vez. A nossa vida passa rápido demais. Não deixe de colocar Deus em primeiro lugar. Entregue o seu coração para Jesus e deixe-o guiar os seus passos. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ele vai perguntar ao me ver. Cada dia me pergunto coisas que eu quero saber.
tenho que responder sem falhar. Como tomar decisões? Estamos aqui para aprender. Mas será que o que digo vai mesmo ajudar? O que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ele vai perguntar ao me ver. Quando eu penso nesses anos que eu desperdicei, as semanas e os meses que perdi. Quando eu penso nos segundos, cada hora que gastei, sei que nunca mais voltarão para mim. Mas você não pode desistir por ter falhado. Tem que continuar lutando e correndo sem parar. Não pode se sentar desanimado. Tem que continuar subindo para o topo alcançar. Nossos erros não devem nos parar, porque um novo sol surgindo vai brilhar. Então esquece o passado e recomece. No final de cada dia, não esqueça de perguntar: o que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ao vê-lo eu vou responder. Ao vê-lo eu vou responder. Aqui é o Concécio e você está escutando o programa Deus sem Igreja. Hoje estou falando sobre sair da frente e deixar Deus agir. Nem sempre nós fazemos as coisas como Deus gostaria, mas Ele conhece o nosso coração e sabe muito bem das nossas intenções. Por isso, muitas vezes, tem mais paciência conosco do que nós mesmos. As dificuldades dessa vida e os problemas do mundo nos afligem muito e queremos resolver tudo rapidamente. Pedimos ajuda a Deus, mas não aprendemos a esperar por Ele. Então, normalmente, tomamos as rédeas da situação e ficamos tentando resolver tudo do nosso jeito. Mas quando entramos na frente, não damos espaço para Deus, e aí Ele não pode nos ajudar. O que precisamos aprender é colocar tudo nas mãos dele e esperar. Mas esperar é difícil. E para esperar em Deus é preciso confiar nele e acreditar que Ele está resolvendo o nosso problema, mesmo quando não vemos a solução chegar. Ele sabe como fazer e sabe quando fazer. Então precisamos confiar mesmo assim. No Salmo 41 está escrito: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas se você não esperar com paciência e decidir resolver sozinho, vai acabar com o versículo ao contrário. Perdi a paciência e não esperei no Senhor. Tentei resolver do meu jeito e foi um horror. Não podemos deixar o medo, a ansiedade e a insegurança serem maiores que a nossa fé em Deus. Esperar em Deus é o mesmo que confiar nele. E o profeta Isaías escreveu lá
em Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Existe uma razão para colocar a sua confiança em Deus. E não é apenas uma frase de efeito, nem um lema de autoajuda. É uma realidade espiritual. Confiar te fortalece. Deus é o seu Pai, seu Criador e o Senhor Todo-Poderoso que sempre existiu. E o amor que Ele tem por você foi demonstrado quando decidiu te criar. E a confirmação desse amor foi dada por Jesus quando Ele se sacrificou na cruz por você. Então não existe razão para você desprezar o enorme amor que Deus demonstrou por você. Ele não pede que você tente pagar de volta. Ele apenas espera que você reconheça esse amor e confie que Ele está cuidando de você todos os momentos da sua vida, mesmo quando você não sente. Procure se aproximar mais de Deus. Procure ler sobre Ele na Bíblia. Converse com Jesus, abra o seu coração, derrame todas as lágrimas que precisar e seja sempre sincero com Ele. O Salmo 51:17 ensina que o sacrifício que Deus quer é um espírito humilde, e Ele nunca despreza um coração humilde e arrependido. Você bateu na minha porta e eu te ouvi chamando, e eu recusei minha porta abrir. Você me visitou, mas eu deixei você lá fora. Pensava sem você ia conseguir. Abri a porta, pois errado eu estava. Pode entrar, meu coração é sua morada. Na minha força dependi de uma torre construir, de sonhos que não pude realizar. Segui o meu caminho e eu na minha cegueira pensava que estava a enxergar. Abri a porta, pois errado eu estava. Pode entrar, meu coração é sua morada. Meu coração é sua morada. Segui o meu caminho e eu na minha cegueira pensava que estava a enxergar. Abri a porta, pois errado eu estava. Pode entrar, meu coração é sua morada. Abri a porta, pois errado eu estava. Pode entrar, meu coração é sua morada. Meu coração é sua morada. Meu coração é sua morada. Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas. Aguardo você na semana que vem e que Deus abençoe seu final de semana.